gente, eu sou Dario Pato e chegamos ao fim desse arco de 10 episódios de Hora de Aventura com Fiona e Cake, onde a realidade da Fiona e da Cake, como dito nas palavras dos próprios personagens, quase como uma forma de metalinguagem, se tornou canônica dentro do multiverso de Hora de Aventura. Hora de Aventura com Fiona e Cake foi inicialmente concebida para ser uma minissérie, né, para ser uma série limitada. Então nesses 10 episódios a gente vê uma história sendo contada com começo, meio e fim. Foi um fechamento já esperado por essa narrativa que a gente vinha acompanhando, nenhum plot twist aí de última hora, mas não quer dizer que a gente não possa ter uma outra temporada ou mesmo algum spin-off dentro desse multiverso de Hora de Aventura. Mesmo Hora de Aventura com Fiona e Cake não tendo deixado um grande gancho no último episódio, algumas pontas soltas acabaram ficando que podem significar uma continuação ou mesmo uma história derivada. Mas vamos conversar aí sobre esse desfecho da primeira temporada, sim, vou chamar de primeira temporada porque eu quero muito que tenha uma segunda temporada, e daí a gente especula o que pode vir aí de continuação ou mesmo de algum spin-off. Esses 2 episódios funcionaram quase como um episódio duplo, né? Porque um é diretamente ligado ao outro, não é uma historinha fechada, uma história continua realmente na outra. Então a gente tem o episódio 9, Casper e Nova, de uns personagens que a gente vai conhecer nesse episódio, e o episódio 10, Cheers, que faz referência ao título daquela série que fica se repetindo eternamente na realidade de Fiona e Cake. E é interessante que o letreiro desses 2 episódios é muito parecido com o estilo do letreiro dos episódios lá de Hora de Aventura. Como a gente viu no final do episódio 8, mesmo que não fosse a intenção do Simon naquele momento, ele finalmente conseguiu abrir um portal que o levasse até o Golby Bet, né? A fusão da Bet com o Golby. Então no episódio 9, Casper e Nova, a gente vê o Simon dentro dessa dimensão do Golby. Lá o Simon encontra o Lich, que se aproveitou também do portal para passar para essa dimensão e finalmente conversar com o Golby. Toda a existência do Lich foi dedicada ao Golby, a estudar o Golby, a ser vassalo do Golby. E daí quando ele destrói toda aquela realidade, tudo que ele queria era conversar com o Golby, né? Ter alguma retribuição por aquilo, mas ele não recebeu nada, nenhum sinal do Golby. Por isso o Lich perdeu todo o propósito da vida dele, estava deprimido lá quando ele foi encontrado. Então quando o Lich exige saber do Golby o que mais ele quer dele, o Golby Bet destrói o Lich e transforma ele em mais uma daquelas peças flutuantes de Tetris. Aí a gente se pergunta, né? Será que todos esses Tetris flutuantes ao redor do Golby são seres que estudaram ele, né? Que se dedicaram a ele e esse é o destino final? Todos eles de alguma forma tentaram chegar até o Golby, tentaram servir ao Golby e quando finalmente conseguiram, quando finalmente chegaram, foram transformados numa peça de Tetris. Ou esses estudos, essa dedicação não serviu pra nada, ou eles chegaram da forma errada. De repente a Bet foi a única que conseguiu chegar ao Golby de uma forma diferente do que esses outros estudiosos, esses outros discípulos. Ou pode haver também um plano a longo prazo, um plano futuro do Golby que ele precise de todos esses discípulos, né, de todas essas peças, para eventualmente ele montar, encaixar todas elas e construir alguma coisa maior. E a gente entende que não é qualquer um que o Golbet transforma nessa peça de Tetris, porque quando o Escaravelho, que também passou para essa dimensão, tenta acertar o Simon, o Golbet tenta impedir, transformando o Escaravelho em vários pequenos escaravelhos que insistem em tentar atacar o Simon, mas que acabam escapando, passando pelo portal na cabeça do Simon, que leva à realidade da Fiona e da Cake. Então existe um destino final dado pelo Golbet a cada um dos seres. E talvez pela Bet estar fundida a mente do Golby, as intenções dele não são tão caóticas como as intenções que a gente conheceu lá no final de Hora de Aventura. As intenções do Golbet parecem muito mais complexas em cada uma das suas ações agora. Já o Simon tenta conversar com a Bet, que tá ali fundida com o Golby, e ele fala sobre se sentir deslocado em O depois de ter voltado a ser o Simon, e sobre a culpa que ele sente por ter desperdiçado essa segunda chance que a Bet deu a ele, e conta sobre os seus planos de salvar a Fiona e a Cake colocando de volta a coroa mágica. Isso faz a Golbet ficar furiosa e ativar seus poderes no Simon. O Simon imagina que ele foi transportado para uma outra realidade, mas a gente entende que ele foi na verdade pro futuro de O, 1000 anos no futuro. Isso porque a gente vê os personagens Shermie e Bet que foram apresentados no último episódio de Hora de Aventura no futuro distante de O. Como parte da revolução que Shermie e Bet estão querendo fazer, eles estão vandalizando o palácio de Gibbon, que é o neto do Jake, que em algum momento, como visto na abertura do último episódio de Hora de Aventura, substituiu um dos seus olhos por uma das joias da coroa mágica, o que deu a ele imortalidade e o controle do gelo rosa.
Então, enquanto o Sherm e a Beth estão fugindo, o Sherm entra em transe e o feitiço do Golby transporta a mente do Simon para a mente do Sherm. A gente vê que o corpo físico do Simon continua ali na dimensão do Golby, e enquanto a mente do Simon tá no corpo físico do Sherm, a mente do Sherm tá descansando jogando videogame. Então o Simon agora no corpo do Sherm tenta convencer a Beth que aquele não é o Sherm, né, que ele é o Simon Petrikov, que veio de uma outra realidade e que precisa encontrar a coroa mágica. A Beth não acredita muito nele, só acha que ele tá tendo algum problema relacionado à puberdade, mas de todo modo a intenção dela era ir até a biblioteca, algo que pro Simon pode ser legal, já que lá ele poderia encontrar algum livro que falasse sobre os artefatos mágicos daquela realidade. Na biblioteca, enquanto o Simon tá vasculhando entre os livros, eles acabam sendo atacados por alguns seres de papel. Então quando o Simon para abrir e ler esse livro de artefatos antigos, ele supõe que seja o Simon dessa realidade que escreveu, e ele se depara com um livro de aventura daqueles de escolha, onde você decide o destino dos personagens. E os personagens desse livro são justamente o Casper e a Nova, que dão título ao episódio. E o Casper e a Nova a gente entende quase como uma versão mágica do Simon e da Beth na época que eles viajavam pelo mundo atrás de artefatos antigos. Então o Simon vai jogando esse livro para fazer os personagens chegarem até a coroa mágica. Um dos vilões que eles enfrentam, inclusive, é o Rei Demônio da Lua. Então o Simon vai seguindo até que ele chega no momento final, onde ele tem duas escolhas para fazer. O Casper consegue pegar a coroa mágica, mas a Nova vai ser esmagada pelo portal cósmico que ela tá segurando para ele passar. Ou o Casper toma uma poção para ele ficar forte o suficiente para segurar esse portão cósmico, mas ele vai esquecer da Nova para sempre. Das duas formas, ele vai conseguir a coroa, mas ele vai perder a Nova. Não tem um final bom. O Simon entende que ele só chegou naquele final da história porque as escolhas sempre foram feitas pensando no Casper. Ele nunca fez as escolhas pensando na Nova, no que a Nova queria. E isso fez com que a narrativa se encaminhasse para isso, para que esse fosse o final da história. Talvez se outras decisões fossem feitas no passado, algumas coisas que a Nova queria, ele chegaria num final diferente. As escolhas que ele foi tomando pelo caminho fizeram com que a Nova se sacrificasse por ele. Quando o Simon se dá conta disso, ele sai da mente do Sherm e volta pro seu corpo físico. Isso porque o Simon se enxerga nessa história como o que aconteceu com ele, com a Beth no passado. Do início ao fim, a Beth se sacrificou pelo Simon. Tudo que ela fez foi em pró do Simon. Quando a Beth se sacrificou, colocando a coroa e se fundindo com o Golby, foi desejando que aquele poder deixasse o Simon seguro. E pro destino da Beth chegar a esse estágio é porque várias escolhas dos dois foram feitas em pró do Simon. Então os pensamentos do Simon levam ele àquele momento que a Beth deixa de viajar para a Austrália para fazer sua viagem de pesquisa para ficar com ele. Quando o Simon contou essa história para Fiona até questiona ele, né? Pergunta por que ele não foi com a Beth, por que a Beth teve que ficar com ele. É um questionamento que pode ter passado despercebido, mas que pode ter feito toda a diferença pro futuro dos dois e que só agora o Simon entendeu. A Beth sempre se esforçou para apoiar o Simon, para ficar do lado dele, e o Simon se esforçou muito pouco para seguir os caminhos que a Beth queria seguir. Se o Simon tivesse seguido a Beth nas pesquisas que ela queria fazer, talvez ele nunca tivesse encontrado a coroa. Talvez ele nunca tivesse se tornado o Rei Gelado e perdido a própria sanidade. Os dois poderiam ter tido uma vida totalmente diferente da que eles tiveram, seguido um rumo que fosse o total oposto. O Simon, dentro dessa memória, tenta mudar o seu passado, subindo no ônibus junto com a Beth, mas quando eles estão embarcando, o Simon entende que não foi daquele jeito que aconteceu. Então essa lembrança da Beth conversa com o Simon quase como se fosse a mente que tá presa lá, fundida com o Golby, e ela reconhece que eles poderiam sim ter feito escolhas melhores, mas ela não se arrepende do que viveu com ele. Então os dois se despedem com a Beth dizendo que foi uma experiência maravilhosa e o Simon dizendo que ela foi tudo. E quando o ônibus tá saindo, o Simon pergunta pra ela pra onde ela tá indo, ela não responde nada, mas o letreiro do ônibus muda de aeroporto para uns símbolos. A viagem original da Beth para a Austrália era para estudar algumas pinturas rupestres, mas agora a Beth, estando fundida com o Golby, pode ser ela a última estudiosa do Golby. Inclusive a gente vê a Beth se transformando no Golby quando tá sentada no ônibus. A Beth sim pode ter chegado num estágio que o Lich sempre desejou, mas nunca conseguiu. Então o Golbet faz o celular que tá no bolso do Simon tocar e ele finalmente se comunica com a Fiona. Quando a Fiona e a Cake atravessaram o portal para dentro da cabeça do Simon para voltar para a realidade delas, inicialmente elas estavam sonhando, compartilhando mais uma vez o mesmo sonho,
imaginando que elas estivessem no mundo mágico, que o mundo delas tinha voltado a ser mágico. Mas logo elas se dão conta que algo deu errado, né? Encontrando uma versão meio gosmenta de chiclete do Gary e uma versão vampiresca, meio grotesca do Marshall. Tá tudo um caos, meio destruído, meio caótico. Alguns esquilos estão comendo a caroço como se ela fosse um espaguete. E a Fiona encontra na geladeira do seu apartamento uma versão congelada do Simon, meio doentia. E apesar de ser um pesadelo da Fiona, pode ser que se o Simon colocasse a coroa, de repente fosse essa a realidade que ia se tornar. Não dá pra saber se o Simon colocando a coroa voltaria a ser aquele mesmo rei gelado que a gente conheceu. Bom, no entanto, a Fiona e a Cake voltam pra realidade dela, que continua a mesma coisa de quando elas saíram, com exceção de agora o Marshall e o Gary estarem namorando, e foi muito fofinho a Fiona encontrando os dois e descobrindo isso. Detalhe pra camiseta que o Marshall tá usando, que é uma versão daquela camiseta clássica que a Marceline jogou pra Jujuba no show que ela foi assistir na época que elas se conheceram. E claro, né, a Cake também agora não é mais uma gata normal, ela continua sendo essa gata mágica que se estica toda. Então a Fiona explica pro Marshall e pro Gary como deveria ser a realidade deles, que deveria ser mágica, que eles estão dentro da mente do Simon, e assim que o Simon colocar a coroa na cabeça, a realidade deles vai voltar a ser o que era antes. Porém, aquilo que a gente já tinha conversado nos outros vídeos, né? Será que todo mundo quer voltar a essa versão que era antes? Será que as memórias de tudo que eles viveram, de tudo que eles evoluíram nesses últimos tempos vai simplesmente sumir? E no caso do Marshall e do Gary, será que eles vão esquecer que eles estavam namorando? Nenhum deles quer esquecer quem eles são agora. Então, enquanto eles estão esperando o Simon colocar a coroa, a Fiona tem a ideia de, quem sabe, conversar com o Simon pra ele dar uma modificadinha na realidade e todo mundo lembrar das coisas que viveram. Mas antes que isso possa acontecer, aquelas miniaturas do escaravelho começam a entrar nessa realidade da Fiona e da Cake. Então, com a ajuda do Hunter, eles conseguem prender facilmente todas essas miniaturas de escaravelho, mas o Alice Peak não fazia ideia do que estava acontecendo, solta todos esses escaravelhos que se fundem e formam o escaravelho em sua versão original. Para enfrentar o escaravelho, a Cake pega o cristal e libera todos aqueles ovos com todos os prisioneiros do escaravelho, mas o escaravelho vence eles facilmente, recupera o cristal e começa a apagar aquela realidade. É interessante que na fonte da cidade, onde antes a gente via uma estátua da Beth, agora a gente vê uma estátua do Golby Beth, como se a mente do Simon já tivesse aceitado que a Beth não existe mais. Durante a destruição do escaravelho, o Marshall Lee acha que consegue impedir tocando uma música de amor que ele fez pro Gary, e eu super empolgado lá pensando, meu Deus, uma música de amor do Marshall e do Gary, mas antes que ele começasse a cantar, o escaravelho impede eles. Poxa vida, né, gente? E essa destruição toda, esse apagamento que o escaravelho estava fazendo, serviu também pra Fiona se dar conta de que é por aquela realidade que eles querem lutar. Porque tudo aquilo que está sendo apagado são lugares, são momentos, são lembranças de algo que eles viveram. E tudo aquilo sumiria também se aquele universo se tornasse mágico. Então, quando a Fiona finalmente consegue se comunicar com o Simon, ela pede ajuda pra ele pra fazer aquela realidade existir. E o Simon luta com aquela responsabilidade de colocar ou não a coroa, né? Será que a solução é tornar tudo aquilo mágico? Como que eles podem vencer o escaravelho daquele jeito? Então, ao invés de colocar a coroa, o Simon joga a coroa pra longe e grita com a Golbet falando que ele não pediu por aquela responsabilidade. Isso faz com que o Simon regozije de dentro de si o universo da Fiona, que se transforma numa semente de dente de leão. Então o Simon entrega a semente de dente de leão pra Fiona pra ficar nas mãos dela o destino do mundo dela. E da mesma forma que a gente viu lá no primeiro episódio de Fiona e Cake, a Fiona soprando uma semente de dente de leão pra desejar um mundo mágico pra ela, a gente vê essa evolução e esse amadurecimento da Fiona durante os episódios, e agora ela simplesmente desejando que aquele universo existisse. Então quando a Fiona sopra, as sementes começam a voar e se espalhar e vão curando e restaurando cada um dos pontos daquela realidade. Na sala do tempo, o Prisma observa a realidade da Fiona se movendo e se unindo a todo o multiverso, se tornando um universo autorizado, um universo canônico. Afinal de contas, como o próprio Prisma já falou, cada uma das realidades surgiu a partir de um desejo. E essa realidade da Fiona e da Cake agora faz parte de um desejo. O desejo da Fiona para o mundo dela existir. Então o Prisma, vendo que o escaravelho não desistiu de destruir aquela realidade, mesmo ela sendo autorizada
autorizada, isso porque agora o escaravelho está consumido pela raiva. O Prismo começa a zapear entre os universos e manda alguns reforços pra Fiona e pra Cake. Então o Prismo manda pra lá o Tanque Menta e o Bebê Finn, que estavam lá no universo dos vampiros. Parece que o Bebê Finn tava sobrevivendo sozinho mesmo lá no mundo dos vampiros com a ajuda do Tanque Menta. São mandados de Farm Road Jay e Little D. Em nenhum momento os dois falaram o que aconteceu durante aquela batalha que a gente viu, então ninguém sabe quem sobreviveu ou não, se o fim daquela realidade sobreviveu. E é mandado também o Esquilo de O, que fez amizade com a Cake. E durante essa batalha final, digamos aí que a única ajuda significativa foi justamente a do Esquilo. Então, usando uma das frutinhas que o Esquilo trouxe, a Fiona fica gigante pra lutar contra o escaravelho, e a Fiona fala que esse era o seu top 3 de fantasias que ela queria realizar. Sendo o primeiro a Cake falar check, o segundo um edifício de doces, check, e o terceiro ser uma gigante, check também. Então, com a Fiona gigante, eles conseguem se equiparar à força do escaravelho, lutar contra ele, deixar ele meio nocauteado, e usam o cristal pra agora colocar o escaravelho dentro daquelas prisões de ovo. E agora, com o mundo a salvo, Jay e Little Destiny pedem pra ficar lá morando com eles, e eles aceitam. E numa montagem, numa passagem de tempo, a gente vê que aquele mundo começa a ser reconstruído. O mundo acabou não sendo tão realista como era antes, porque a Cake continua com a sua forma mágica, e alguns seres que antes estavam aprisionados pelo escaravelho permaneceram lá também. A gente vê que o Marshall Lee agora faz parte dos protestos contra os negócios da sua mãe. A Fiona agora faz parte do time de roller derby que ela tinha rejeitado lá no primeiro episódio. O Esquilo de O permanece lá agora também no mundo de Fiona e Cake. Pelo menos aí ele tem uma amiga, né, no caso a Cake. E o Gary começou a vender os seus doces, né, no que parece um food truck ali. Enquanto a Fiona cuida do parque, ela se orgulha daquele mundo normal em que ela vive. Nessa finalização, achei que faltou só um destaquezinho a mais pra essa versão realista da Rainha Gelada. Afinal de contas, é a versão do Simon nessa realidade, né, mas ela permaneceu ali apenas como vendedora de sorvete. Enquanto isso, o Simon parece finalmente ter se libertado daquele luto que ele vivia pela Beth. Golbet pega o Simon então e sopra ele pra longe, e o Simon vai flutuando e saltando por várias rochas, onde cada rocha representa uma dimensão, e por aquelas dimensões ele vai procurando qual delas o levará pra O. Uma dessas realidades, inclusive, faz parte do episódio Pegadinha no Parque Aquático, lá na 6ª temporada de Hora de Aventura, que foi um episódio especial feito por um artista convidado, por isso tinha um traço diferente dos outros episódios, e não faz parte da história principal de Hora de Aventura. É interessante que a Hora de Aventura tem vários episódios especiais feitos por esses artistas convidados, então a gente pode supor que todos esses episódios com um traço diferente, que não fazem parte da história principal de Hora de Aventura, são alguma realidade alternativa. E todas elas, de alguma forma, fazem parte desse multiverso. Então a gente vê que o Simon consegue voltar pra O, mas dessa vez, diferente de como ele vivia antes, ele começa a aproveitar. Ele tá se importando, ele tá dando atenção pras outras pessoas, ele começou a fazer terapia, algo muito importante lá com a mãe do Finn, a Minerva. É um momento, inclusive, que ele vê que ele precisa um pouco mais de privacidade. O celular continua funcionando, então ele consegue se comunicar ainda com a Fiona na realidade dela, e ele conta todas as aventuras que ele viveu pra Astrid, pra aquela fã de Fiona e Cake. Enquanto o Simon tá contando, a gente vê que a Astrid tá fazendo alguns rascunhos num caderno, tá desenhando o Casper e a Nova. A gente entende que a autora daquele livro que o Simon leu lá no futuro, 1000 anos no futuro, é na verdade a Astrid. Ela que criou essa história cheia de aventuras baseada na Beth e no Simon. E na Sala do Tempo, a gente vê agora que Finn levou o escaravelho, que tá trabalhando praticamente como um faxineiro, como um assistente do Prismo. E apesar de parecer um castigo, a longo prazo pode ser exatamente o que o escaravelho queria, né? Porque com esse tempo ao lado do Prismo, ele com certeza vai aprender, vai se aprimorar, e o próprio Prismo falou que quem sabe daqui uns 2 séculos ele possa conceder um pedido a alguém. Inclusive o Prismo começa até a ensinar pro escaravelho como criar uma nova realidade, e o escaravelho sugere criar uma realidade medieval sombria. Foi um desfecho bem redondinho, até que feliz para todos os personagens, né? Parece que tudo vai ficar bem, mas alguns detalhezinhos foram deixados aí durante o episódio que podem tanto significar uma segunda temporada de Fiona e Cake, como um spin-off aí, uma outra aventura de alguns outros personagens. Primeiro detalhe que eu quero apontar é justamente aí no Prismo, que num determinado momento dá um bugzinho e a cabeça dele vira de ponta cabeça e depois volta ao normal. E isso significa que o Prismo não necessariamente voltou ao normal 100%, né? Tem algum errinho aí acontecendo. E isso tanto pode ser um efeito colateral daquela prisão que o escaravelho deixou ele, como também pode estar relacionado àquelas mudanças que a Fiona e a Cake fizeram nas realidades que elas passaram.
A gente só viu essas mudanças acontecendo, né, elas retirando a magia de alguns objetos, mas a gente não viu nenhuma consequência disso. Tudo pode ter parado porque a realidade delas agora é canon, agora faz parte do multiverso, ou ainda pode estar acontecendo por aí, ou pode ter contaminado o Prismo. Além disso, a gente não conheceu o chefão do Escaravelho e do Prismo, né? A não ser o Orbo, a gente não conheceu quem tá acima dele. O Escaravelho chegou a receber uma ligação dele falando pra ele parar de destruir o universo da Fiona e da Cake, né? Quando esse universo se tornou canônico, mas o Escaravelho desobedeceu, né? Talvez por isso que ele tenha sido castigado indo trabalhar lá pro Prismo. Então tem muito ainda dessa instituição em que trabalha o Prismo e o Escaravelho que a gente eventualmente pode vir a conhecer. E agora um outro detalhe que esse sim me deixou bastante intrigado foi o momento que o Golbat sopra o Simon. Logo em seguida, uma energia elétrica passa pela perna e pelo braço e depois por todo o corpo do Golbat. E enquanto o Simon vai se afastando, a forma da Golbat vai mudando. É como se a Golbat voltasse a se tornar aquela mesma forma do Golb original sentado. Então será que foi uma despedida da Beth do Simon e a Beth morreu nesse momento? A Beth se desprendeu do Golb? Ou será que a Beth voltou para sua forma original e se desprendeu do Golb e agora tá viva em algum lugar? Quando dentro do pensamento do Simon, a Beth tá indo embora de ônibus e ela se torna o Golb e o letreiro muda de aeroporto para aquelas inscrições que a gente não entende exatamente o que significa, pode simbolizar esse novo destino da Beth ou do Golbat, né? Pra onde eles vão a partir de agora. De todo modo, eu gosto desse fechamento do Simon ficando sem a Beth, conseguindo superar a Beth, conseguindo viver sem ela. Porque essa é a mensagem de amadurecimento da série, tanto do Simon quanto da Fiona. Porque ambos estavam procurando algo que eles não tinham, algo que eles não conseguiriam ter e não estavam valorizando as coisas que eles tinham naquele momento. É sobre valorizar as coisas que você tem, deixar passar as coisas que você não consegue mais e entender que o que você quer, de repente você vai conseguir de uma outra forma. Eu, como falei pra vocês, espero muito que exista uma segunda temporada de Fiona e Cake, que tenha uma continuação dessa série, mas se não tiver, eu tô muito satisfeito com o que ela entregou, com a mensagem que ela passou pra gente. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!